Olá, boa noite. Veja o que é notícia hoje no mundo rodoviário. Morre o fundador do grupo Transpem, Roque Fadel. Mudanças no clima. 11 cidades pedem à União Europeia a obrigação de ônibus elétricos na Europa. Aqui no Brasil, o Euro 6 chegou. Scania realiza testes com o novo chassi K410 em Belo Horizonte. A NTT reitera à Justiça que Suzantur não pode operar linhas do grupo Itapemirim. Viação Catedral vai ter que indenizar passageira por má higienização de ônibus. E ainda, as últimas notícias das eleições que acontecem neste domingo. Esse é o Jornal do Ônibus, que tem a mais completa cobertura do mundo rodoviário e onde você sempre sabe mais. Começamos esta edição pelas notícias internacionais. Cidades na Europa pedem à União Europeia a obrigatoriedade de aquisição apenas por ônibus elétricos a partir do ano de 2027. Crucialmente, pedimos à Comissão que proponha uma meta para que todas as novas vendas de ônibus urbanos sejam de emissão zero a partir de 2027, diz o comunicado conjunto que representa ao menos 11 cidades, como Barcelona, Cluj-Napoca, Copenhague, Hamburgo, Málaga, Milão, Palma, Paris, Roterdão, Sevilha e Valença. A carta é assinada também por uma série de organizações, como a C40, Campanha Cidades Limpas e Cidades Energéticas. O grupo teme pela falta de oferta dos coletivos. Sem ação a nível da União Europeia, a procura de ônibus urbanos com emissão zero não será correspondida pela oferta. Isso comprometeria os compromissos das principais cidades e exportaria os cidadãos da União à poluição do ar por mais tempo. Restringidas pela falta de disponibilidade ou preços muito altos, devido à oferta insuficiente de ônibus com emissão zero, as cidades serão forçadas a continuar comprando ônibus com motor a combustão. É por isso que nós, cidades, organizações da sociedade civil e outras partes interessadas, pedimos à Comissão Europeia que inclua uma meta de vendas para todos os novos ônibus urbanos de emissão zero até 2027, em sua próxima proposta. Morreu durante esta semana o empresário Dr. Roque Jorge Fadel, fundador da empresa Transpem, uma das principais empresas de ônibus da região sudoeste paulista e norte pioneiro do Paraná. Ele tinha 91 anos e, segundo familiares que moram em Ibati, morreu de causas naturais. O velório ocorreu na Câmara Municipal de Ibati. Um dos pioneiros no ramo de transporte rodoviário e de passageiros no sudoeste paulista e norte pioneiro, fez de seu trabalho um braço forte no desenvolvimento regional, contribuindo para que os municípios da região se integrassem aos grandes centros urbanos através do transporte. Além do sucesso empresarial, Roque Fadel foi prefeito de Ibati, no Paraná, por 2 mandatos, sendo considerado um dos melhores prefeitos de toda a história do município. Ibati, que na década de 90 ainda sofria com os reflexos da crise política e econômica que assolava o país, era visível os horrores da pobreza e descaso político com o município. Após eleito no ano de 1996, assumiu a prefeitura em janeiro de 97, com Fadel colocando toda a sua experiência administrativa a favor do município. E no seu primeiro mandato, reurbanizou a cidade, reestruturando-a para que recebesse investimentos do setor empresarial e industrial e também comercial, criando e assegurando a geração de empregos. No segundo mandato, era visível o contentamento da comunidade em ver a sua cidade limpa e organizada, e com um parque industrial em pleno funcionamento, gerando emprego e renda, assim como a inclusão social dos seus cidadãos. A ação social era vista em todos os setores do município, na iniciativa privada como na pública, através da Secretaria de Ação Social dirigida pela então primeira-dama Dini Fadel. Que Deus, claro, conforte a família e os amigos. A Procuradoria-Geral da República, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, trouxe novos documentos ao processo de falência do grupo Itapemirim, pelos quais reforça a argumentação de que as linhas que eram operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara não podem ser assumidas pela Suzantur. A documentação foi assinada pelo Procurador Federal Eduardo de Almeida Ferrari. A empresa teve falência decretada em setembro, com dívidas em 2 bilhões de reais, com o seu dono Sidney Piva sendo acusado de desviar o dinheiro da recuperação judicial para a criação da Ita Transportes Aéreos. Na nova petição, a NTT, por meio da PGR, reforça que a aviação Itapemirim não possui nenhuma linha ativa desde abril de 2022, devido à suspensão por portaria da NTT. Várias linhas já não eram operadas desde 2021. Em relação a Caiçara, as linhas foram totalmente suspensas em outubro.
A NTT ainda anexou a documentação que alega que a Suzantur, por sua vez, não possui o termo de autorização de serviços regulares, o TAR, estando assim, inapta para solicitar mercados para a agência. Sem esse documento, nenhuma empresa pode operar. Segundo a NTT, o TAR da Suzantur não é renovado desde 2019. De acordo com a agência, as linhas não podem ser consideradas ativos do grupo Itapemirim para conseguir dinheiro e pagar credores, porque linhas de ônibus não pertencem às empresas, e sim ao poder público. Assim, portanto, a NTT diz que a transferência de linhas está proibida e não pode ser concretizada. Há uma falta de anexo de documentações em favor da Suzantur para o arrendamento das linhas. Ainda na decisão, a NTT argumentou que o Tribunal de Contas da União, o TCU, suspendeu temporariamente a autorização de novas linhas e mercados para empresas de ônibus. Deve haver abstenção de outorgas em novos mercados e novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e intermunicipal, até a decisão de mérito do tribunal. Resta suspensa a análise de pleitos de novos mercados e novas autorizações, até ulterior decisão da Corte de Contas. Desta feita, infere-se que o interesse de alguma empresa em operar via decisão judicial as linhas elencadas na licença operacional das empresas da Itapemirim, se justificando pela impossibilidade momentânea de se conseguir a operação de forma administrativa, tendo em vista a vigência da cautelar do TCU. Segundo a NTT, qualquer empresa devidamente habilitada, com TAR e licença operacional, pode continuar a operar os mercados que coincidem com os previstos nas licenças operacionais das empresas integrantes do grupo Itapemirim. Isto é, as outras empresas já habilitadas e que operam linhas semelhantes à da Itapemirim Caiçara podem atender aos passageiros. Ainda de acordo com a NTT, a Justiça, apesar de Itapemirim passar por centenas de cidades do Brasil, apenas 3 municípios ficaram sem alternativas de serviços para os destinos que até então eram atendidos. No caso, Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo, Limoeiro e Surubim em Pernambuco. Em todas as demais cidades, outras empresas já faziam linhas e trajetos semelhantes. Já sobre a Caiçara, apenas 8 cidades ficaram sem nenhum atendimento interestadual para os destinos que até então eram operados. Afonso Cláudio, Muqui, Mimoso do Sul e Vargem Alta no Espírito Santo, além também de Catu e Dias d'Ávila na Bahia, Miracatu em São Paulo e São João da Barra no Rio de Janeiro. No caso das 11 cidades, 3 da Itapemirim e 8 da Caiçara, a agência ainda diz que o prejuízo não é total para o passageiro, uma vez que a operação em tais municípios poderá ser realizada pela integração operacional de serviços intermunicipais e seções intermediárias de linhas interestaduais. A NTT finaliza e diz que uma deliberação da agência acabou com a possibilidade de transferência de linhas e mercados de uma empresa para outra. Após o surgimento dos primeiros Marco Polos G8, com os novos chassis Euro 6, nas versões 1350 e DD, agora é a vez da Scania testar o carro G8DD, com o chassi Scania K410IB Euro 6. A unidade do moderno Paradiso G8, equipado com o novo chassi da Scania, foi visto nos últimos dias, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, realizando um teste operacional, abrindo as chances de alguma empresa da região adquirir a novidade em breve. O novo chassi já segue sendo utilizado por empresas que operam linhas fora do Brasil, como a companhia Turil, que opera linhas internacionais ligando o Uruguai à cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As principais novidades da nova geração de ônibus da série K Scania são motores com sistema de injeção múltipla XPI e Light Shaft Brake, com troca de marchas 45% mais rápidas, evolução do sistema de segurança ADAS e novos sensores, em alertas de ponto cego e de pedestres. Atualizações nas caixas de câmbio Scania OptiCruise nos rodoviários e ZF Ecolife 2 nos urbanos também fazem parte das novidades. Temos também um chassi mais leve, e no urbano de 15 metros, temos um novo eixo traseiro direcional, com sistema elétrico hidráulico, e no rodoviário 8x2, um carro com 500 cavalos, a maior potência do mercado. E a área do motorista foi redesenhada e aprimorada com painel, volante e pedais. Já em serviços, a Scania traz a pioneira manutenção com planos flexíveis, com redução no custo de reparos em até 25%, além também do Control Tower, com até 30% de diminuição no tempo de parada e o Scania Zone, monitoramento mais personalizado de frota e que permite controlar a média de velocidade em trechos críticos. O período de abertura de compras ainda não será revelado e os primeiros modelos vão começar a ser produzidos e entregues a partir de janeiro de 2023. As soluções Scania disponibilizam chassis em várias configurações de rodas. As motorizações
podem ser abastecidas com diesel, HVO ou biodiesel, sendo de 9 e 13 litros, de 5 e 6 cilindros, trazendo novas potências de 280, 320, 370, 410, 450 e 500 cavalos nos rodoviários e de 280 e 320 cavalos para os urbanos. Também há opções de 280 e agora 340 nas pioneiras versões movidas a gás natural biometano. Os torques variam de 1.350 a 2.550 Nm. No estado de São Paulo, a empresa Viva Pinda do Grupo Comporte venceu a licitação do transporte coletivo urbano de Pindamonhangaba com tarifa a R$ 5,50. A empresa já opera na cidade há algum tempo. A tarifa máxima para as interessadas no município era de R$ 5,86 e o contrato tem valor de R$ 187 milhões, tendo um prazo total de 15 anos. O sistema atualmente tem 10 linhas, com um total de 39 veículos, sendo 3 mini-ônibus, 17 midi-ônibus e 19 carros convencionais. A idade máxima dos ônibus básicos e padrões é de 12 anos de uso efetivo. A primeira turma recursal dos juizados especiais do Distrito Federal rejeitou o recurso da empresa Catedral Turismo, a Candango Transporte e Turismo, e manteve a condenação da companhia em pagar R$ 3 mil a uma passageira que se queixou da higienização precária do ônibus. A decisão foi aceita de forma unânime pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Segundo o Departamento de Comunicação do Tribunal, em primeira instância, o segundo Juizado Especial Civil de Brasília concluiu que o estado precário do ônibus, por si só, colocou em risco a saúde dos passageiros que foram expostos à sujeira e ao contato com insetos durante várias horas. A condenação do pagamento de R$ 3 mil foi a título de danos morais. A Catedral recorreu, argumentando que não cometeu ilícito que pudesse justificar a condenação. Ao analisar o recurso, a primeira turma recursal observou que as imagens mostram que o ônibus estava infestado de insetos, como baratas. Para o colegiado, houve falha na prestação do serviço, quanto à higienização do veículo. O relator Antônio Fernando Luz, que teve sua tese seguida por outros relatores no despacho, diz que não foram atendidas regras sanitárias básicas, além de privá-la de um conforto mínimo, esperado para uma viagem longa. Houve uma violação aos direitos de personalidade da autora, hábil a compor uma indenização por dano moral, restando patente a ofensa, a sua dignidade e integridade. Aqui, não se trata de mero inadimplemento contratual, mas sim de situações com reflexos prejudicais à psique recorrida, o que é digno de compensação. Em resumo, a usuária alegou que comprou a passagem para o trecho Brasília-Recife com embarque previsto em 4 de janeiro de 2022. A passageira diz que ao entrar no ônibus, se deparou com uma enorme sujeira, com insetos, bolachas no chão, casca de frutas, latas, garrafas de plástico e embalagens jogadas no piso e nos bancos. Além disso, de acordo com a autora, o veículo estava infestado de baratas. Hora do resumo de notícias dessa semana. Uma semana, olha, bastante movimentada e agitada no mundo rodoviário. Em São Paulo, a polêmica do fim dos ônibus a diesel continua. Após declarações de que a indústria nacional não daria conta da demanda da SP Trans, por meio do secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo, a Marco Polo rebate e diz que pode fabricar mais de 1.000 ônibus elétricos por ano. A Associação das Fabricantes de Ônibus Elétricos também rebateu as declarações. Ainda em São Paulo, o presidente da empresa Transcap foi solto pela justiça. Ele estava preso por suspeita de ligação com facções criminosas. No interior do estado, o Expresso de Prata anunciou a venda de todos os seus ônibus suburbanos mais antigos, com carroceria Marco Polo e Neobus, considerados os melhores metropolitanos do Brasil. Em São José dos Campos, a população aprovou o novo ônibus elétrico da Iger, que rodou de forma de testes no município. No Grupo Itapemirim, a justiça determinou que os guichês que foram arrendados para a Real Expresso e Águia Branca no Tietê voltem para a massa falida da Itapemirim. Já a NTT afirmou que a Suzantur não pode operar as linhas da Itapemirim. O TAR da Suzantur teria vencido em 2019, mas a empresa rebate e diz que o termo vence apenas em 2025. Ainda na Itapemirim, a empresa de Sidney Piva criada para a gestão do metrô de São Paulo, a T-Trans, é multada em R$ 15 milhões. No Grupo Guanabara, como forma de maximizar os custos, as principais empresas do grupo, como Real Expresso e Útil, se uniram formando apenas uma só empresa, a Guanabara. Por fim, no BRT Rio,
Novas garagens de ônibus serão construídas para abrigar os ônibus do sistema. A primeira será em Deodoro. No corredor Transoeste, novos terminais serão construídos. Essas foram as principais notícias da semana. O segundo turno das eleições acontece amanhã, e como estamos mostrando para você aqui no canal há 2 semanas, mais cidades vão oferecer transporte gratuito no dia da votação. A lista ganhou novamente mais integrantes. No caso, Atibaia, Caieiras, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Guarulhos, Itapevi, Jaú, Taubaté e Rio Grande da Serra, todas no estado de São Paulo, e também Juiz de Fora em Minas Gerais. Esses locais vão liberar as catracas dos ônibus amanhã, domingo. Claro, né, gente? Existem várias outras cidades pelo país que terão transporte gratuito. Eu não tenho acesso à lista completa e digitada. Serão mais de 320 municípios com benefício em dados atualizados, atendendo mais de 100 milhões de pessoas. Você deve, claro, conferir se a sua cidade oferece esse benefício. Nos transportes intermunicipais, Pará, Ceará e Bahia vão oferecer gratuidade nos ônibus intermunicipais e metropolitanos. Em São Paulo, a Justiça determinou que Bauru ofereça gratuidade nos ônibus. Já as empresas rodoviárias se queixam no pouco tempo para oferecer as gratuidades nos ônibus. Isso forçou o Sindicato das Empresas de Ônibus do Estado de São Paulo a entrar na Justiça para tentar barrar a gratuidade geral. Em Minas, o governo estadual analisa a possibilidade de liberar as catracas no transporte metropolitano na grande BH. Em clima de eleições, a gente fecha a edição de hoje do Jornal do Ônibus. Já te faço o convite. Daqui a pouco, às 8 da noite, você pode conferir um programa especial de eleições aqui no canal. Vamos discutir e debater sobre o futuro do transporte aqui no Brasil. O que o governo futuro vai enfrentar aqui em nosso país. O programa é às 8 da noite. E às 9, temos o Buzz Tonight, falando se é possível converter ônibus elétricos para diesel. E amanhã você confere nosso especial de 16K, feito ali na rodoviária de Maringá. Tá bem bacana. Encerramos desejando para você o nosso melhor boa noite e, claro, um excelente final de semana. Relembrar dos velhos tempos sempre é muito bom, ainda mais quando é de uma coisa que a gente gosta muito. Lembrar das melhores memórias das maiores empresas e grupos de ônibus do Brasil é nossa especialidade. Linha do Tempo, aqui no canal Próxima Parada.